Olá, caro cursista, seja bem-vindo e bem-vinda a essa nova disciplina no curso de Gestão Municipal, pós-graduação. Meu nome é Laurenício Mendes da Silva, sociólogo, formado pela Unimontes em Ciências Sociais e com mestrado em Educação pela UFMG. É um prazer enorme estar trabalhando com vocês nesse curso e com essa disciplina, Desenvolvimento e Mudanças no Estado Brasileiro. Deste primeiro módulo, que tem como propósito analisar o processo de construção da estrutura de Estado no Brasil, da proclamação da República até os dias atuais. Essa disciplina permitirá que você identifique o resultado de um processo cumulativo de mudanças que teve início na primeira metade do século XX. É um processo que, ao contrário do ocorrido na maioria dos países desenvolvidos, não contou com rupturas traumáticas e retrocessos, mas com a incorporação da ordem anterior pela estrutura estabelecida. O conhecimento da mecânica de transformação do Estado brasileiro, desde a proclamação da República até hoje, é fundamental para que você entenda a estrutura vigente, com seus pontos fortes e suas limitações. O estudo da administração pública brasileira deve levar em conta as características peculiares da cultura nacional, de forma a evitar análises comparativas imprecisas e precipitadas. Tratar objetos desiguais de forma apropriada pode causar mais trabalho de pesquisa e estudo mais aprofundado. No entanto, é o único meio para conhecer melhor a atual estrutura do Estado brasileiro, sem incorrer nos erros primários contidos na maioria das análises superficiais, apresentadas por veículos de informação de massa, aos quais os estudantes brasileiros têm acesso. Dessa forma, a disciplina Desenvolvimento e Mudanças no Estado Brasileiro, oferecida a você, aluno do curso à distância de pós-graduação em Gestão Municipal, aborda a evolução do aparato de Estado no Brasil, desde o início da República, quando o Estado brasileiro ainda era incipiente, até os dias atuais, quando o modelo de Estado em nosso país já se encontra bem definido e bastante desenvolvido em comparação com os demais países, com estágio de desenvolvimento similar. A disciplina abordará ainda todos os setores importantes para o estabelecimento de uma ação de Estado em benefício dos cidadãos e do próprio desenvolvimento do país. Sendo assim, analisaremos também a implantação do atual Estado de Direito, com a evolução dos indicadores sociais, da estabilidade monetária, da universalização das políticas públicas, da consolidação da democracia de massas, da possibilidade do arcabouço legal e do fortalecimento do ambiente de negócio. Certamente agora ficou mais claro do que se trata a disciplina Desenvolvimento e Mudanças no Estado brasileiro e sua importância na sua formação acadêmica e profissional. Sem a pretensão de esgotar o assunto, vamos estar disponibilizando a seguir uma isenta necessidade de recorrer a outras fontes disponíveis em publicações impressas ou oferecidas por outros meios de difusão. Essa aula objetiva capacitá-lo apaixonadamente no caminho do conhecimento da história recente do Brasil. Esperamos que você goste dos assuntos tratados nesta disciplina, pois a arte de aprender é muito eficaz na medida em que o processo de aprendizado é realizado com satisfação. Bons estudos. Iniciaremos nosso estudo a partir da proclamação da República, pois o Estado brasileiro, sob o ponto de vista da formação de sua identidade independente, nasceu propriamente com a proclamação da República. O período do Império, embora importante para a formação da estrutura econômica e social do país, pouco contribuiu para a estruturação da base administrativa e política que o país construiu ao longo do tempo. Durante o período analisado, foi implantada a base do moderno Estado brasileiro, a construção da administração direta durante a era Vargas e da administração indireta durante os governos Castelo Branco e Costa e Silva, além da formação e implantação das políticas de previdência pública e dos planos de desenvolvimento econômico, que compuseram o quadro de transformações estruturais da ação do Estado no processo de desenvolvimento do país. O entendimento da lógica dessas mudanças é de fundamental importância para que você tenha uma análise crítica a respeito dos avanços ocorridos e das conquistas alcançadas pelo Estado brasileiro rumo à construção de uma estrutura capaz de sustentar o processo de inserção do Brasil no rol dos países em desenvolvimento. Temos certeza que muitos dos que está aqui será tratado, você já estudou no ensino médio e na graduação.
Contudo, esperamos contribuir para que você adquira uma visão de conjunto necessária ao entendimento do caráter contínuo e incremental das principais evoluções ocorridas no período analisado. O setor público e a República Velha. O primeiro período, né, que é o início da República Velha. O setor público e a República Velha é de 1889 a 1930. É o primeiro período, né, o início da República Velha, é o período conhecido como a República Velha durou de 1889 até 1930 e é denominada ainda de República dos Bacharéis e República Maçônica, uma vez que todos os presidentes civis da época eram bacharéis em direito e quase todos membros da maçonaria. E da República Velha até o regime militar. Historicamente, esse período é chamado de República Velha em contraposição ao período pós-Revolução de 1930, que é visto como um marco na história da República, uma vez que gerou grandes transformações que você verá ao longo das aulas. Podemos dividir a República Velha, para facilitar nossa discussão temática, em dois períodos, que são eles. O primeiro período que é o início da República Velha, de 1889 a 1894, que é chamada República da Espada. Foi o período dominado pelos militares. E o segundo período, de 1895 a 1930, chamado de República Oligárquica, foi o período dominado pelos presidentes dos estados. Com a vitória do movimento republicano, liberado pelos oficiais do Exército, foi estabelecido um governo provisório, chefiado pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Durante o governo provisório, foi decretada a separação entre o Estado e a Igreja. Concedida a nacionalidades a todos os imigrantes residentes no Brasil e nomeados governadores para as províncias que se transformaram em estados. Decretada a separação entre Estado e Igreja, concedida a nacionalidade a todos os imigrantes residentes no Brasil, nomeados governadores para as províncias se transformaram em estados e foi criada a bandeira nacional com o lema positivista, ordem e progresso. E foi banida a família real do território brasileiro, que só retornou em 1922, após o falecimento da princesa Isabel, a herdeira do trono brasileiro. Mas foi no início de 1890 que começaram as discussões para a elaboração da nova Constituição, que acabou vigorando durante toda a República Velha. A promulgação da Constituição aconteceu em 24 de fevereiro de 1891. A Constituição de 1891 ela foi inspirada na Constituição americana e ela teve como principais autores o Prudente de Moraes e o Rui Barbosa. O Prudente de Moraes, né, ele foi fortemente descentralizador, dando grande autonomia aos municípios e estados, e o regime de governo escolhido foi o presidencialismo, e os membros dos poderes legislativo e executivo passaram a ser eleitos pelo voto popular direto. O mandato do presidente da República foi estipulado em 4 anos, sem direito à reeleição para o mandato imediatamente seguinte, sem, contudo, haver impedimentos para um mandato posterior. O mesmo valia para o vice-presidente, no caso de morte, renúncia ou impedimento do presidente. O vice assumiria apenas até serem realizadas novas votações, não precisando ficar até que fosse completado o respectivo quadriênio, como ocorre atualmente. No entanto, como não havia prazo para a realização de novas eleições, se houvesse acordo político, o vice poderia terminar o mandato. Quanto às regras eleitorais, ficou determinado que o voto continuaria descoberto, não secreto. A assinatura da cédula pelo eleitor tornou-se obrigatória e foi decretado o fim do voto censitário, que definia o eleitor por sua renda, embora ainda continuasse excluídos do direito ao voto os analfabetos, as mulheres, os religiosos sujeitos à obediência eclesiástica e os indigentes. Além disso, foi reservado ao Congresso Nacional a regulamentação do sistema para as eleições de cargos políticos federais e assembleias estaduais, a regulamentação para as eleições estaduais e municipais. O voto distrital permaneceu com a eleição de 3 deputados para cada distrito eleitoral do país. Nessa época, o monopólio de registros civis passou ao Estado.
sendo criados cartórios para os registros de nascimento, casamento e morte. O Estado também assumiu de forma definitiva as rédeas da educação, instituindo várias escolas públicas de ensino fundamental e intermediário, principalmente nas cidades mais importantes do país. Além disso, a Constituição garantia a liberdade de associação e de reuniões sem armas, assegurava os acusados amplo direito de defesa, abolia as penas de galés, de banimento judicial e de morte, instituía o habeas corpus e as garantias de magistratura aos juízes federais. Os governos de Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Passou a ser presidente, constitucionalmente eleito pelo Congresso Nacional, com um mandato de até 15 de novembro de 1894. Porém, devido à crise gerada pela política econômica do governo, Deodoro renunciou à presidência em 23 de novembro de 1891. E o vice, o presidente Floriano Peixoto, assumiu o poder até 1894. Somente com o desgaste sofrido com a Guerra dos Canudos e do assassinato do ministro da Guerra, foi que os militares se afastaram do poder, voltando à política somente em 1910 e 1914, no governo de Marechal Hermes da Fonseca, e no movimento denominado tenentismo, ocorrido no início do ano de 1920. Neste período tenentista, o exército brasileiro enfrentou grandes dificuldades. Faltavam armamentos, cavalos, medicamentos e instrução para a tropa. Os soldos permaneciam baixos e o governo não fazia menção de aumentá-los. Essa situação afetava particularmente os tenentes. Nesse quadro de crescente insatisfação, eclodiram diversos movimentos militares. A presença significativa de tenentes na condução desses movimentos deu origem ao termo tenentismo. E os principais movimentos tenentistas da década de 1920 foram o 18 do Forte, os levantes de 1924 e a Coluna Prestes. As propostas políticas dos tenentes, de uma maneira geral, se vinculavam ao nacionalismo e à descentralização política, opondo-se ao domínio político de Minas Gerais e de São Paulo. Entre outras reformas, os tenentistas defendiam o voto secreto, a independência do poder judiciário e um Estado mais forte. Assim podemos afirmar que, de fato, a República Oligárquica só se consolidou em 1898, com a posse do presidente civil Campos Salles. Este foi um período de transição entre a República da Espada e a República Oligárquica. O governo governado por Prudente de Moraes, primeiro civil a assumir a presidência da República, e no qual os militares tinham ainda bastante poder político. O segundo período dos governos da República Oligárquica e das Repúblicas Governadores. O presidente Campos Salles consolidou uma característica peculiar da política brasileira durante a República Oligárquica, que seria a política dos estados, conhecida também como a política dos governadores. De acordo com essa obra de engenharia política, o poder federal passou a não interferir na política dos estados, e esses não interferiam na política dos municípios, garantindo assim uma autonomia política. Esse segundo período, os governos da República Oligárquica e a política dos governadores apoiavam os atos dos presidentes estaduais, como a escolha dos sucessores desses presidentes de estados. E, em troca, os governadores davam apoio e suporte ao governo federal, colaborando com a eleição de candidatos para o Congresso Nacional. A política dos estados significava, na verdade, a impossibilidade da oposição assumir o poder, uma vez que representantes populares eram escolhidos mediante pactos entre governos federal e as elites estaduais, que eram legitimadas por eleições pouco confiáveis, sem espaços para candidatos independentes. Nessa época era a Comissão de Verificação de Poderes do Congresso Nacional, o órgão encarregado de fiscalizar o sistema eleitoral. Essa comissão dificilmente ratificava parlamentares eleitos que não apoiassem a política dos estados. As eleições presidenciais de 30 foram vencidas pela contagem oficial pelo candidato Júlio Prestes, presidente de São Paulo, que tinha o apoio do presidente Washington Luiz. Contudo, a oposição não aceitou a derrota de Getúlio Vargas e iniciou a Revolução de 1930. A Revolução de 30 e o fim da República Velha. Em 3 de novembro de 30, Getúlio Vargas toma posse como presidente da República, pondo fim à República Velha,
Contudo, é importante destacarmos que foi a crise de 1929 que arruinou a maioria dos fazendeiros de café, que deu condições políticas para a vitória de Vargas na Revolução de 30. Esta crise econômica atingiu os Estados Unidos da América, se estendeu por todo o mundo capitalista e terminou apenas com a Segunda Guerra Mundial. Este período de recessão econômica causou altas taxas de desemprego, quedas drásticas do produto interno bruto, com grande queda da produção industrial no preço das ações, e em praticamente todos os indicadores de atividade econômica em diversos países do mundo. Esse período, foi marcado pelo coronelismo. Quem organizava a vida política diretamente no contato com a população dos municípios era a figura carismática do coronel. O coronel, apesar do nome, era um líder civil, comumente um fazendeiro, que dominava a política local. Ele era o único elo entre a população e o poder estatal. O coronel garantiu os votos locais do presidente do Estado, em troca do apoio do governador à sua liderança política no seu município. Durante a República Oligárquica, houve diversas revoltas, tais como a Revolta da Vacina, a Revolta da Chibata, a Guerra do Contestado, a Revolta do 18 do Forte de Copacabana, o Movimento Tenentista e a Revolução de 1930, que colocou um fim nesse período histórico e será alvo de uma análise nossa mais adiante. No campo da economia, foi um período de modernização, com grandes surtos de industrialização, como ocorrido durante a Primeira Guerra Mundial. Porém, a economia continuou dominada pela cultura do café, até a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. Foi nesse período que ocorreram também as primeiras greves, com o crescimento de movimentos anarquistas e comunistas nos grandes centros urbanos do país. A era Vargas, considerada por muitos como um personagem brasileiro mais influente do século XX, Getúlio Dornelles Vargas, em 29, candidatou-se à presidência da República na chapa oposicionista da Aliança Liberal. Derrotado, chefiou o movimento revolucionário de 1930, por meio do qual assumiu o governo provisório. Em 1934, ele foi eleito presidente de forma indireta, com mandato até 1938. Em 1937, instaurou o Estado Novo, determinou o fechamento do Congresso, outorgou uma nova Constituição que lhe conferiu o controle dos poderes legislativo e judiciário e determinou o fechamento dos partidos políticos. Com o fim da Segunda Guerra, em 1945, as pressões em prol da redemocratização ficaram mais fortes, e então Vargas foi deposto em 29 de outubro de 1945 por um movimento militar, liderado por generais que compunham o seu próprio ministério. Afastado do poder, Vargas foi para sua fazenda em São Borja, no Rio Grande do Sul. Mas, nas eleições para a Assembleia Nacional Constituinte de 1946, foi eleito senador por 2 estados e deputado federal por 7 estados. Nas eleições presidenciais de 1950, Vargas é eleito presidente da República com ampla margem de votos. No segundo período do seu governo, foi marcado pela retomada da orientação nacionalista, cuja expressão maior foi a luta para a implantação do monopólio estatal sobre o petróleo, com a criação da Petrobras, e pela progressiva radicalização política. Vargas enfrentava oposição cerrada por parte da União Democrática Nacional, a UDN, em especial do jornalista Carlos Lacerda, proprietário do jornal carioca Tribuna da Imprensa, situação que o leva ao suicídio em 1954. Em 1937, Getúlio instituiu o Estado Novo, fechou o Congresso, dissolveu os partidos e passou a governar de um modo ditatorial até o fim da Segunda Guerra Mundial. Getúlio Vargas organizou o aparelho do Estado seguindo o modelo burocrático weberiano. Neste modelo de departamentalização proposto por Max Weber, a estrutura administrativa era ocupada por funcionários recrutados via concurso público e promovidos meritocraticamente. Esta foi uma das marcas da profissionalização da administração pública, sendo adotada pela maioria dos países desenvolvidos. Outro aspecto que sofreu vários avanços no governo de Vargas diz respeito às políticas trabalhistas. Conheça a seguir alguns desses aspectos. A aprovação em 1931 da Lei de Sindicalização, que estabeleceu a unicidade sindical, apenas um sindicato por categoria e por base territorial. Implantação em 1932 da jornada de trabalho de 8 horas, concedida aos comerciários e aos industriários, das férias remuneradas concedidas aos bancários e industriários e da carteira de trabalho,
que deu acesso aos direitos trabalhistas e previdenciários. A criação, em 1933, de institutos de aposentadoria e pensões, que seriam os precursores do INSS, fundação em 1939 da Justiça do Trabalho e instituição em 1940 do salário mínimo. Durante o período de 1931 a 1954, que abrangeu 2 governos Vargas e Dutra, a inflação anual média do país foi de 9,17% e o crescimento anual médio do PIB foi de 5,31%. Números importantes, tendo em vista que a maioria dos países do mundo sofreu forte impacto da quebra da Bolsa de Nova York em 1929 e da Segunda Guerra Mundial, que durou de 1939 a 1945. Nesse sentido, vamos ver a seguir as principais marcas da era Vargas, que era a organização do Estado com a criação do Ministério do Trabalho e da Educação, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e da Universidade do Brasil. A aprovação da lei de sindicalização e a implantação da jornada de trabalho de 8 horas. Criação das férias remuneradas, implantação da carteira de trabalho, construção dos institutos de aposentadoria e pensões, criação da Justiça do Trabalho, instituição do salário mínimo, aprovação do Código Eleitoral, do voto feminino e do voto secreto, criação da Justiça Eleitoral, fundação da Companhia Siderúrgica Nacional, criação da Companhia Vale do Rio Doce e concepção do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o BNDE, e a criação da Petrobras em 1953. O Estado desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek. Em plena vigência da democracia, resultado da Constituição de 1946, Juscelino Kubitschek, o JK, foi eleito presidente da República no final de 1955 e tomou posse em 31 de janeiro de 56. O novo presidente criou uma agenda progressista baseada num programa de obras públicas, denominada de Plano de Metas. Durante o governo de JK, o PIB brasileiro cresceu de 47,5%, o que corresponde a uma média anual de 8,08%. Contudo, esse bom desempenho da economia foi acompanhado de um forte crescimento da inflação e de um descontrole das contas públicas. Diante desse cenário, no final do governo, a inflação anual ultrapassou 30% e o déficit público superou 25% das receitas. Além do crescimento econômico, o governo de JK promoveu uma forte mudança na estrutura produtiva do país. No início do governo, o setor agropecuário era responsável por 23,5% do PIB e o setor industrial por 25,6%. No fim do governo, a participação do setor industrial no PIB tinha subido para 32,2% e do setor agropecuário havia recuado para 17,8%. Esses números mostravam que o Brasil passou por um forte processo de industrialização durante os 5 anos de governo JK. O modelo que deu sustentação ao crescimento do setor industrial foi aquele proposto pelos membros da escola cepalina, que seja uma industrialização via substituição de importações, com financiamento externo e forte presença do setor público. 50 anos de progresso em 5 anos de realizações. Para pôr em prática esse lema, o governo implantou o Plano de Metas, que consistia num conjunto de 30 objetivos, abrangendo os setores de energia, transporte, indústria de base, alimentação e educação. A construção de Brasília tornou-se um objetivo à parte, por decisão pessoal do presidente da República. No que diz respeito ao planejamento executivo do Plano de Metas, alcançamos o sucesso. Contudo, no que se refere ao seu financiamento, tivemos grandes problemas com o orçamento da União, já que o financiamento dos projetos fora previsto para ser custeado em 50% pelo orçamento da União, 35% pela iniciativa privada e 15% por meio de agências de créditos governamentais. No entanto, a participação financeira da iniciativa privada foi pequena, deixando para o Estado a responsabilidade pela grande maioria dos recursos despendidos. O desconcerto financeiro do setor público durante o governo de JK acabou sendo um dos principais responsáveis pela crise econômica que o país viveu durante os governos de Jânio e de João Goulart, que culminou com o golpe militar de 1964, o regime militar e as reformas de Estado.
A instabilidade política com a renúncia de Jânio Quadros em agosto de 61 e a posse de João Goulart, somada com os altos índices de inflação e estagnação do crescimento econômico, compuseram o caldo de cultura que culminou com o golpe de Estado de 1964. Esse golpe de Estado já vinha sendo tentado desde o segundo governo de Getúlio Vargas. O suicídio de Vargas, o crescimento econômico no período de Juscelino Kubitschek, a eleição de Jânio Quadros com apoio da União Democrática Nacional, o partido de centro-direita, a opção parlamentarista no início do governo João Goulart e a ampla vitória do presidencialismo no plebiscito de 63, de certa forma acabaram adiando o golpe militar. Durante os primeiros anos do período, Jango, ainda sobre os efeitos do plano de metas, JK, o crescimento do PIB foi bastante significativo, 8,6% em 61, 6,6% em 62. No entanto, em 1963, a estagnação econômica aparece como um crescimento do PIB de apenas 0,6%, algo inédito na história do país até então. Quanto à inflação, a situação foi ainda mais negativa. Em 1961, o índice geral de preços registrou um aumento de 34,7%. Em 62 subiu para 50,1% e em 63 chegou a 78,4%. O governo Castelo Branco foi o primeiro presidente do regime militar. Durante seu mandato foram abolidos todos os partidos políticos da época, criados a Arena e o MDB, se tornaram os únicos partidos políticos brasileiros até 1979. Castelo Branco e seus aliados tinham como plano colocar ordem na casa e, depois de pouco tempo, restabelecer a democracia. A criação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, que substituiu o modelo de estabilidade no emprego, vigente até então, além de flexibilizar o mercado de trabalho, o FGTS acabou se tornando uma importante fonte de recursos para o financiamento habitacional. A unificação do sistema de previdência sob o regime geral, administrado pelo governo federal, e a criação do Imposto sobre Serviço, ISS, que é arrecadado pela esfera municipal, do Imposto sobre Circulação de Mercadoria, o ICM, pela esfera estadual e do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, pela esfera federal. Permissão do pagamento dos tributos por meio da rede bancária, o que facilitou a operação para os contribuintes e ajudou bastante na fiscalização do pagamento e na ampliação da base tributária. E a criação do Fundo de Participação de Estados e Municípios para garantir a distribuição aos estados e municípios de parte dos tributos arrecadados pela União. E a reforma do sistema financeiro foi baseada na legislação norte-americana, que criou o sistema de instituições especializadas, ou seja, um tipo de instituição para cada tipo de atividade financeira. Como frutos dessa reforma tivemos os bancos comerciais, os bancos de investimento, o sistema financeiro de habitação, as sociedades de créditos, o financiamento dos investimentos, as corretoras e distribuidoras de valores, os Conselho Monetário Nacional, o que é o órgão máximo do sistema financeiro nacional, o Banco Central do Brasil, e a função era executar a política monetária e supervisionar o sistema financeiro nacional, substituindo a antiga Superintendência da Moeda e do Crédito, SUMOC. Os governos Costa e Silva e Médici. O período de grande crescimento da economia brasileira, também chamado de milagre econômico brasileiro, começou no governo Arthur da Costa e Silva, que vai de 15 de março de 67 a 31 de agosto de 69. Quando, devido a problemas de saúde, ele deixa a presidência nas mãos de um colégio formado por três membros: General Aurélio Lira Tavares, Almirante Augusto Hermann Rademacher e o brigadeiro Márcio de Souza e Mello, comandante das Forças Armadas. Essa junta militar transfere o poder para o general Emílio Garrastazu Médici, que governou de 30 de outubro de 69 até 15 de março de 74. Como no governo Juscelino Kubitschek, o modelo econômico implantado no período foi de viés desenvolvimentista, baseado na substituição de importações com financiamento internacional, liderado pela ação do Estado. O acesso a recursos externos foi facilitado pela alta liquidez e pelas baixas taxas de juros do mercado internacional. Durante o período, a dívida externa brasileira passou de 3,4 bilhões para 14,9 bilhões, um crescimento de mais de 300%. O governo Geisel, em 69, assumiu a direção da Petrobras
e 5 anos depois a presidência da República. Em seu governo enfrentou o fim do chamado milagre econômico. Em 1977, o pacote de Abril, que aumentou o mandato presidencial de 5 para 6 anos, além de manter eleições indiretas para governador, termina o mandato enviando ao Congresso as emendas constitucional que acaba com o ato institucional número 5. E aí o Brasil se vê num crescimento forçado, que é o nome dado, né, pelos economistas Antônio Barros de Castro, à política econômica do governo Geisel, que ao invés de desacelerar o crescimento econômico, como consequência da crise do petróleo, continuou mantendo um ritmo acelerado de investimentos. Isso acabou deteriorando bastante as contas públicas brasileiras. O comando da equipe econômica foi dado, né, ao engenheiro e professor de economia Mário Henrique Simonsen, que assumiu o Ministério da Fazenda, e a João Paulo dos Reis Veloso, que continuou à frente do Ministério do Planejamento. Como instrumento de planejamento foi implantado o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, o segundo PND, que deu ênfase ao investimento em indústria de base e a busca de autonomia na produção de insumos industriais. Já na era energética foram iniciados a prospecção do petróleo em águas marítimas profundas, o programa nuclear e o Proálcool, e a construção de hidroelétricas como Itaipu e Tucuruí. Em março de 1979, assume o governo federal João Batista de Oliveira Figueiredo, o quinto e último presidente do regime militar, desconsiderando o rápido interregno do governo na junta militar entre 31 de agosto e 30 de outubro de 69. O governo Figueiredo foi marcado, por um lado, pela abertura política e por outro, pela crise econômica. O governo Figueiredo, em 28 de agosto de 1979, assina a Lei 6.683, que concede anistia a todos que tiveram seus direitos políticos suspensos durante o regime militar. O artigo 1º dessa lei diz que é concedida anistia a todos quantos, no período compreendido entre 2 de setembro de 61 e 15 de agosto de 79, cometeram crimes políticos ou conexos com estes. Crimes eleitorais, aos que tiveram seus direitos políticos suspensos, e aos servidores da administração direta e indireta, de fundações vinculadas ao poder público, aos servidores dos poderes legislativo, judiciário, aos militares e aos dirigentes e representantes sindicais, punidos, né, com fundamento em atos institucionais e complementares. Com a lei de anistia, retorna ao país os principais líderes políticos de oposição ao regime militar. Inicia-se um período de reorganização partidária e de construção dos mecanismos de transição para o Estado de Direito, que somente vem se concretizar com a promulgação da Constituição em 1988. Embora tenha transformado as estruturas produtiva e financeira do país, com forte investimento em infraestrutura, implantação de um parque industrial diversificado, desenvolvimento de um promissor mercado de capitais, o regime militar deixou um passivo que levou muito tempo para ser equacionado. A elevada dívida externa, somada ao descontrole inflacionário, compôs um quadro de dificuldades que monopolizou a agenda política e econômica do país durante a segunda metade da década de 80 e a primeira metade da década de 90. Tal situação só começou a se reverter após o Plano Real no governo Itamar Franco, entre 1989 e 1985. O período de 96 anos, né, foi construído no Brasil um arcabouço estatal capaz de colocar a economia brasileira entre as 10 maiores do mundo. Nesse período, passamos pela República Velha como um modelo liberal oligárquico com grande liberdade de organização em nível regional e fragilidade na ação do governo central. A economia baseada na exportação de café conferiu aos estados de São Paulo e Minas Gerais grande importância política com suas lideranças de revezamento no comando político do país. Vimos que a Revolução de 30, o comando político administrativo do país foi transferido para o governo federal, que adotou essa política de viés centralista e modernizadora. E nesse período foram elaboradas as estruturas trabalhistas, o sistema burocrático, a administração direta e o modelo de investimentos em infraestrutura e desenvolvimento da indústria de base, todos fundamentais para a modernização da economia e do Estado brasileiro. Também estudamos que durante o governo de JK foi implantado um modelo desenvolvimentista, baseado sobretudo nas ideias dos economistas Raul Prebisch e Celso Furtado, e que nesse governo o país se abriu aos investimentos estrangeiros.
com destaque para a indústria automobilística instalada na região metropolitana de São Paulo. Outro tópico importante a salientar é que o regime militar, que durou 21 anos, no qual o Brasil venceu a reestruturação do sistema financeiro nacional e o ajuste macroeconômico do governo Castelo Branco, o chamado milagre econômico, e durante os governos Costa e Silva e Médici, o chamado crescimento forçado. Durante o governo Geisel e a decadência econômica com a estagnação e a inflação, são consequências das duas crises do petróleo. E durante o governo Figueiredo, verificamos que mesmo com o legado de ineficiência da administração burocrática e o desequilíbrio das contas públicas, ou seja, a alta concentração de renda e debilidade das instituições democráticas, o Brasil avançou bastante nesse quase um século de república. Da nova república até os dias atuais. Vamos, nessa segunda unidade da disciplina, Desenvolvimento e Mudanças no Estado Brasileiro, estudar o período que vai desde o início do processo de democratização do Brasil, em meados da década de 80, até os dias atuais. Nesse período foram fortalecidas as bases do moderno Estado de Direito, com liberdade de expressão, democracia de massas, inclusão social e abertura econômica, as condições que, de um modo geral, o país experimenta atualmente. Nesse processo teve grande importância a promulgação da Constituição de 1988, as eleições diretas para todos os níveis de governo, a modernização do aparelho de Estado, a expansão das políticas públicas e a construção de uma rede de proteção social que atende ao universo da população carente. As décadas de 1980 e 1990, consideradas sob o prisma do crescimento econômico como décadas perdidas, foram de grande importância para a consolidação dos avanços do processo de construção do atual Estado Nacional. Durante esse período, costuma-se dizer que o Brasil cresceu para dentro, fortalecendo as raízes que suportarão a expansão da importância da nação brasileira junto a uma nova ordem política e econômica que se vislumbra com os períodos pós-crise econômica atual. A vitória da convenção do partido governista da candidatura presidencial de Paulo Maluf leva os principais líderes a deixarem o partido, formarem a frente liberal e passarem a apoiar a candidatura de Tancredo Neves com o apoio da parte substancial do partido do governo. De toda a oposição, com exceção do Partido dos Trabalhadores, Tancredo é eleito presidente da República de forma indireta em 15 de janeiro de 1985, tendo como vice José Sarney, representante da Frente Liberal. No entanto, na véspera da posse como presidente, Tancredo adoeceu e foi levado às pressas para o Hospital de Base de Brasília, onde sofreu sua primeira cirurgia. Diante desse cenário, José Sarney assumiu a presidência em 15 de março, aguardando o restabelecimento de Tancredo, mas devido às complicações cirúrgicas ocorridas, o estado de saúde de Tancredo se agravou, vindo a falecer em São Paulo no dia 21 de abril, na mesma data da morte de Tiradentes, aos 75 anos. Foi criado o Plano Cruzado, que é um programa heterodoxo de congelamento de preços e salários em troca de moeda. No início desse plano foi um retumbante sucesso. O congelamento de preços eliminou a corrosão do poder de compra da população, que respondeu com o aumento do consumo, impulsionando a atividade econômica do país. Porém, devido a diversos fatores, como a explosão da demanda, não acompanhada do aumento correspondente da oferta, a dificuldade de ampliar a produção da situação comum no curto prazo, a baixa disponibilidade de importação da consequência da política de substituição de importações exigentes durante muitos anos do país, e a resistência dos produtores ao congelamento de preços, que desestabilizou o fornecimento de alimentos e bens de consumo básico, que levou à crise e à escassez de produtos e à cobrança de ágio no comércio. Durante os 5 anos do governo Sarney, o PIB do país cresceu 23,66% para uma média anual de 4,34%, podendo considerar esse crescimento como sendo bastante elevado, dadas as condições inflacionárias e a frustração popular com o fracasso dos planos de estabilização. A inflação anual média do período foi de 507%, o que já configurava uma situação de total descontrole de preços. O governo Itamar Franco e Collor de Mello. Como previsto em 15 de novembro, é realizado o primeiro turno das eleições presidenciais, a primeira eleição direta para presidente da República desde 1960. A pulverização das candidaturas do bloco governista e da oposição propiciou o crescimento do candidato Fernando Collor de Mello, governador de Alagoas, jovem, dinâmico, vigoroso, com um discurso assim, considerado moderno, prometendo uma revolução no serviço público, com privatizações, abertura econômica.
e eliminação dos altos salários, dos chamados marajás. Fatores que, somados a uma competente campanha no rádio e na televisão, fizeram o Collor alcançar cerca de 30% dos votos válidos, ficando à frente do segundo colocado, o candidato do Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva, que obteve 17% dos votos válidos. A abertura comercial promovida durante os anos anteriores e a valorização do real frente ao dólar permitiu a entrada de produtos importados para suprir o excesso de demanda e concorrer com os produtos nacionais, evitando assim o desestabelecimento, o ágio e a volta da inflação. Ao longo do primeiro governo, eleito após o regime militar, dois fatores merecem destaque. O primeiro foi a passagem do país por um processo de impedimento de um presidente da República, dentro da ordem constitucional e sem a desestabilização do Estado de Direito. Esse fato, que hoje parece natural, tinha grande importância na época, dadas as condições políticas e econômicas do momento e o histórico da instabilidade gerada pelas disposições de presidentes anteriores, como Getúlio Vargas e João Goulart. Já o segundo destaque diz respeito ao sucesso da implantação do Plano Real, que conseguiu debelar a inflação, coisa que vinha sendo tentada há décadas no país. O primeiro governo do Fernando Henrique Cardoso. Já na área administrativa, tivemos a elaboração sob o comando do ministro de Administração, Bresser Pereira, o plano de diretor de reforma do aparelho de Estado. Ele implantou o modelo de administração gerencial para as áreas assim. Mantinha o modelo burocrático weberiano para as carreiras típicas de Estado, além de criar uma figura de organizações sociais, que assumiria as atividades públicas estatais. No entanto, a essência do plano foi absorvida e começou a dar frutos em algumas instituições do setor público. Outra situação evidenciada do governo de Fernando Henrique foi a quebra do monopólio do setor de energia, fundamental para a expansão dos investimentos em prospecção de petróleo, o que acabou permitindo ao Brasil alcançar na década seguinte a autossuficiência em produção petrolífera, algo almejado desde os tempos de Getúlio Vargas. Além de dar tarefa de dar continuidade ao Plano Real, o primeiro governo, Fernando Henrique Cardoso, fez profundas reformas na área econômica e financeira e na administração pública do país. Na área econômica e financeira, podemos destacar a reforma da Previdência Pública, a proibição da indexação dos contratos trabalhistas, o fim do monopólio estatal nas áreas de energia, siderurgia e telecomunicações. Embora tenha conseguido manter a inflação sob controle e realizar importantes reformas estruturais no país, Fernando Henrique Cardoso terminou seu primeiro mandato com o país em situação de apreensão. Para corrigir o problema das contas externas, era necessário liberar o câmbio, poderia trazer de volta a inflação. Mas, caso não mexesse no câmbio, as contas externas continuariam deficitárias e as reservas em moeda estrangeira logo terminariam. Foi necessário optar entre o risco da volta da inflação ou o calote da dívida externa e a retenção dos investimentos estrangeiros. Durante o período, esse primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso, a inflação acumulada foi de 43,46%, o que equivale a uma média anual de 9,44%, a menor inflação desde 1957. O crescimento acumulado do PIB foi de 10,66%, o que equivale a 2,6% ao ano. No segundo mandato do governo Fernando Henrique Cardoso, ele tomou posse em janeiro de 99. Logo, no primeiro mês, o governo acabou optando pela liberação do câmbio. O dólar, que vinha sendo mantido preso a um sistema de banda cambial, passou a flutuar livremente. E a moeda americana, que estava cotada a R$ 1,21 no início de janeiro, chegou a R$ 2,16 no final de fevereiro, um aumento de 78%. Embora o aumento do dólar tenha gerado pressão inflacionária, o efeito não foi devastador como todos temiam. Embora o aumento da inflação trouxesse preocupação para a equipe econômica do governo, a flexibilização do câmbio permitiu ao longo do tempo corrigir desequilíbrios das contas externas, coisa que de fato ocorreu nos anos seguintes, conforme a gente pode ver através de gráficos e da balança comercial que vinha apresentando os seguintes déficits e que ele se começa a recuperar. Na área social, foi implantada uma rede de proteção à população carente, por meio de programa de Bolsa Escola. As famílias que mantinham seus filhos matriculados e frequentados regularmente a rede escolar passaram a contar com uma ajuda de custo.
Embora a importância transferida fosse bastante reduzida, isso acabou incentivando aqueles, por questão de sobrevivência, haviam deixado a escola para retornar aos estudos. O primeiro governo Lula. Nascido em 45 no interior do estado de Pernambuco, foi com sua mãe aos 7 anos de idade para o litoral de São Paulo. Começou a trabalhar aos 12 anos em uma tinturaria e ao mesmo período também trabalhou como engraxate e office boy. Aos 14 anos começou a trabalhar em armazéns gerais, Colômbia, onde teve a carteira de trabalho assinada pela primeira vez. Depois conseguiu uma vaga no curso técnico de torneiro mecânico do Senai. Formou-se 3 anos mais tarde, em 63, empregou-se na metalúrgica Aliança. Alguns anos depois mudou de para São Bernardo do Campo, onde em 68 filiou seus sindicatos dos metalúrgicos. A trajetória política de Luiz Inácio Lula da Silva é bastante diversificada. Em 1980, Lula juntou-se aos sindicalistas, intelectuais, católicos militantes de um movimento da teologia da libertação e artistas para formar o Partido dos Trabalhadores, hoje conhecido como PT. Em 1982, ele participou das eleições para o governo de São Paulo e perdeu. Em 86 foi eleito deputado federal por São Paulo, tendo participado da elaboração da Constituição de 1988. Sofreu 3 derrotas na disputa para presidente da República em 89, para Fernando Collor em 94 e 98 para Fernando Henrique Cardoso. Em 2002 foi eleito presidente da República e reeleito em 2006. Diferentemente do governo Fernando Henrique, a situação econômica internacional durante o governo Lula foi extraordinariamente favorável. O crescimento da economia dos países emergentes ampliou a demanda por alimentos e commodities, minerais, setores em que o Brasil conta com ampla vantagem competitiva. Cabe ressaltar que o governo Lula soube aproveitar bem as oportunidades oferecidas pelo crescimento da economia internacional, diversificando o número de parceiros comerciais e atuando de forma agressiva no comércio exterior. A principal tarefa do segundo mandato do governo Lula, segundo ele mesmo próprio afirmou, seria retomar o processo de crescimento do PIB, através do aumento dos investimentos em infraestrutura urbana, energética e logística. Para realizar essa tarefa, o governo lançou o Plano de Aceleração do Crescimento, o PAC. Logo no início, o Lula deu plena liberdade à equipe econômica para aumentar as taxas de juros e elevar a meta de superávit primário do governo federal. Ademais, o presidente enviou ao Congresso um projeto de reforma da Previdência ainda mais profundo do que a reforma executada no governo anterior. Tudo isso foi feito contrariando a opinião da direção do Partido dos Trabalhadores, que, por meio de diversas manifestações públicas, fez duras críticas ao governo. Após algum tempo, o mercado financeiro internacional passou a acreditar que o governo não iria seguir as recomendações de seus correligionários e nem iria pôr em prática as propostas que historicamente marcaram a trajetória do PT, o Partido dos Trabalhadores. A agenda microeconômica elaborada pela equipe comandada pelo secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Marcos Coimbra, previu diferentes medidas, entre elas podemos destacar as instituições de operações de crédito consignado em folha de pagamento, a definição de patrimônio de afetação. Somente o patrimônio da empresa responde por suas dívidas, impedindo que empreendimentos imobiliários, por exemplo, fossem bloqueados em caso de falência da construtora ou incorporadora. A facilitação do mecanismo de alienação fiduciária de imóveis e veículos, a separação do valor incontroverso, do valor reclamado na justiça, o que permite somente que seja questionada a parte controversa e liberada a parte incontroversa. A instituição do Sistema de Informação de Crédito do Banco Central, que ajuda na simetria de informações sobre o histórico dos tomadores de créditos. O fim da cumulatividade do PIS/PASEP e do CONFINS, as alíquotas descrescentes de imposto de renda na aplicação de longo prazo, o incentivo ao microcrédito, a reforma do judiciário, a nova lei de falência, que busca a recuperação da empresa falida ao invés da sua liquidação. A lei das parcerias público-privadas, que permite a participação da iniciativa privada nos investimentos públicos, a abertura do mercado de resseguros e a instituição de instrumentos de crédito e securitização do mercado imobiliário, que permite alongar os prazos de financiamento e facilitar os acessos às fontes de recursos para investimentos de longo prazo. Na área social, o governo Lula unificou os programas de proteção social do governo anterior,
em torno do programa Bolsa Família. A passagem exitosa pelo governo federal de um candidato que até pouco tempo era tido como ameaça à estabilidade econômica e política do país deve-se considerar um sinal de maturidade das instituições da sociedade brasileira. Como tal maturidade é condição para o país alcançar o grau de desenvolvimento, a eleição de Lula acabou representando uma etapa necessária dentro do processo de desenvolvimento brasileiro, apoiado nos bons resultados econômicos do governo, na ampliação da rede de proteção social e em seu carisma pessoal. Lula conseguiu se reeleger com relativa facilidade para o mandato 2007-2010. Nesse segundo mandato do governo Lula, houve um aumento do fluxo de investimentos estrangeiros direto para o Brasil. No ano de 2008, os investimentos estrangeiros diretos livres chegaram a 40 bilhões de dólares, maior valor entre os países da América Latina. Também merece nosso destaque o fortalecimento do mercado de capitais no Brasil. A fusão entre a Bolsa de Mercadoria e Futuros e a Bolsa de Valores do Estado de São Paulo, a Bovespa, que criou uma Bolsa de Valores com patrimônio e valor de mercado entre os maiores do mundo. E o principal centro de comercialização de valores imobiliários da América Latina. Tivemos também situação que gerou certa preocupação para a equipe econômica do governo, implicando no recrudescimento da inflação em 2008. Entre os fatores podemos citar a elevação dos preços das commodities agrícolas e minerais, a cotação do petróleo, que acabou influenciando todo o sistema de formação de preços ao redor do mundo. Ao longo dessas aulas, percorremos os últimos 24 anos da história do desenvolvimento econômico do Brasil. De 1985 até hoje, o país sofreu uma série de transformações no campo político. Tivemos a Constituição de 88, que representou um grande avanço no campo de direitos individuais. A morte antes da posse de um presidente que representava o fim da ditadura militar e a volta da democracia. O impedimento do primeiro presidente eleito após quase 30 anos sem eleições diretas, a consolidação do processo de construção de um Estado de Direito, de um fortalecimento das instituições, a eleição de um líder operário nordestino, o primeiro presidente de origem verdadeiramente popular. Já no campo econômico-social, vivenciamos a grave crise da dívida externa, o descontrole inflacionário da década de 80, até os meados da década de 90, vários planos de estabilização monetária fracassados, um plano econômico bem sucedido que acabou com a alta da inflação e estabilizou a economia do país, a abertura da economia e a inserção do país na ordem econômica internacional. Gostaríamos imensamente de agradecer mais uma vez a atenção de todos vocês e me coloco à disposição pela sala virtual, e-mail, redes sociais, para sanar quaisquer dúvidas que se façam necessárias. Um abraço e bons estudos a todos vocês.